O neurótico que aprende a rir de si mesmo está a caminho da cura. O psiquiatra, filósofo e autor austríaco Viktor Frankl passou 4 anos em diferentes campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Das cinzas de suas experiências horríveis durante seu aprisionamento, surgiu uma escola de psicoterapia chamada logoterapia. A logoterapia visa ajudar as pessoas a encontrar um significado pessoal em suas vidas. Trabalhando como psiquiatra, Frankl teve pacientes que sofriam de neuroses, como ele descreveu em seu livro Em Busca de Sentido. Um de seus pacientes era um jovem médico que temia suar na presença de outras pessoas, mas seu medo de suar o tornava ainda mais temeroso, o que apenas o fazia suar mais. Frankl, então, usou um método bastante incomum que acabou por curar seu paciente: intenção paradoxal. A intenção paradoxal é uma das técnicas encontradas na logoterapia. Os terapeutas podem usar a intenção paradoxal para tratar pessoas com ansiedade, medo, fobias e até insônia. Em vez de escapar ou minimizar o medo, a intenção paradoxal nos encoraja a enfrentá-lo de frente e realmente desejar e querer isso, por mais estranho que isso possa parecer. Mas essa psicologia reversa que engana a mente de suas neuroses torna a abordagem de Frankl interessante e digna de exame. Não é surpreendente que as pessoas tendam a evitar situações que as provocam medo. Geralmente, experimentamos o medo como profundamente desagradável, muitas vezes mais do que as situações que o produzem. Mas, segundo Frankl, essa fuga do medo é o ponto de partida de qualquer neurose de ansiedade. O próprio esforço de evitar o medo, ironicamente, aumenta o medo. Assim que tememos o medo, caímos em um buraco de coelho de um medo interminável. Em seu livro, o autor Mark Manson descreve o que chamou de ciclo de feedback. Há uma peculiaridade em seu cérebro que, se você permitir, pode deixá-lo absolutamente louco. Me diga se isso soa familiar. Você fica ansioso para confrontar alguém em sua vida. Essa ansiedade o paralisa, e você começa a se perguntar por que está tão ansioso. Agora você está ficando ansioso por estar ansioso. Agora você está ansioso pela sua ansiedade, o que causa mais ansiedade. Viktor Frankl argumentou que mesmo alguém que tem uma fobia tende a fugir do medo, ou seja, evitar as situações que normalmente evocam medo. Há também um elemento de lutar contra o medo envolvido. Então, o sofredor tenta remover o medo à força. Um exemplo predominante que vemos com frequência hoje em dia é a ansiedade social. Quando experimentamos o desconforto do medo, ou até mesmo um ataque de pânico, ao fazer uma apresentação, por exemplo, provavelmente tentaremos evitar a mesma situação no futuro. Mas quando isso não é uma opção, temos que enfrentar o medo de frente. Então, como lidamos com isso? Primeiro, tentamos nos convencer. Se usarmos o bom senso, podemos compreender intelectualmente que a maioria das situações sociais não é uma ameaça à vida. Geralmente, não há nada a temer ao fazer uma apresentação, a menos que, talvez, estejamos fazendo isso na frente de uma plateia armada que irá atirar em nós quando falharmos. Mas apesar de nosso entendimento racional, a perspectiva dessas situações ainda evoca medo. É um medo que não conseguimos medir com esforço ou pensamento. Frankl chamou isso de ansiedade antecipatória. Quando experimentamos ansiedade antecipatória, tememos um resultado específico. Neste caso, não é a situação em si que é bastante inofensiva, é o medo incontrolável, absurdo e, principalmente, indesejado que ele evoca. Depois que uma funcionária que tem medo de falar em público ouve que precisa fazer uma apresentação na frente de seus colegas, ela começa então a ter ansiedade antecipatória. Assim como o médico suando, ela quer evitar que sua ansiedade surja, pois ela teme a ideia de tremer e gaguejar nervosamente na frente de seus colegas. Mas quanto mais ela luta contra o medo, mais medo ela tem. Aqui está o problema. À medida que nos tornamos excessivamente preocupados em parar a ansiedade, lutamos fogo com fogo. Produzimos exatamente o que tentamos eliminar. Como a maioria das pessoas que experimentaram isso provavelmente sabe, lutar contra o medo não funciona. Pior ainda, os sintomas, tremores, tonturas ou um coração acelerado, só aumentam. Em seu livro, O Grito Inaudível por Sentido, Frankl explica que lutar contra o medo simplesmente adiciona mais pressão à pressão já existente.
Como podemos ver neste diagrama, e como Franco o explica, a pressão induz contrapressão e a contrapressão, por sua vez, aumenta a pressão. Mais uma vez estamos presos em um círculo vicioso. A questão é, como podemos quebrar esse ciclo? A ansiedade antecipatória resulta da hiperintensão. A hiperintensão é um foco excessivo em alcançar, ou prevenir, um resultado específico. Um exemplo de hiperintensão em ação é sofrer de insônia. O problema inicial, a incapacidade de dormir, é fortalecido por uma forte intenção de dormir. Mas quanto mais se usa a força de vontade para dormir, pior se tornam seus problemas de sono. Agora, a incapacidade de dormir se tornou uma coisa enorme. Para escapar desse ciclo, Frankl propôs um paradoxo. Agora, o que é um paradoxo? Uma definição adequada de paradoxo pelo Merriam-Webster é a seguinte: uma afirmação que é aparentemente contraditória ou oposta ao senso comum e, no entanto, talvez seja verdadeira. Claro, queremos nos livrar da ansiedade em situações sociais. E certamente queremos ter uma boa noite de sono. É senso comum. Mas nesse desejo também está o problema. Isso nos deixa ansiosos e tensos. Então, poderia a chave para resolver esse problema ser, em vez de querer essas coisas, querer paradoxalmente o oposto? A intenção paradoxal substitui o objeto de nosso desejo por uma afirmação que parece contraditória. Em vez de querer se livrar do medo, decidimos que queremos o medo. Em vez de desejar dormir, decidimos que desejamos ficar acordados o máximo possível. Então, mudamos completamente a história usando um paradoxo, já que agora desejamos o que temíamos. Vamos ver como isso funciona de acordo com a experiência de Frankl com o médico. Um pouco de ansiedade antecipatória foi suficiente para esse jovem evocar suor excessivo. Então, Frankl o aconselhou a mostrar deliberadamente às pessoas o quanto ele podia suar em situações de medo. Cada vez que ele encontrava alguém que o fazia suar, ele dizia a si mesmo: "Antes eu suava 1 litro, agora vou suar pelo menos 10 litros." Depois de uma única sessão, ele se libertou permanentemente de sua fobia em uma semana. A intenção paradoxal é essencialmente uma maneira de enganar a si mesmo, substituindo o objeto de nosso desejo por uma afirmação que parece contraditória ao senso comum. Mas, para a maioria das pessoas, provavelmente é desafiador se envolver em comportamentos paradoxais, pois parece uma coisa absurda a fazer. Por que alguém desejaria suar excessivamente? Por que alguém gostaria de estar gaguejando e tremendo na frente das pessoas? Frankl esclarece que esse método exige que usemos nossa capacidade humana de autodistanciamento inerente a um senso de humor. Então devemos ser capazes de não nos levar tão a sério. Para fazer isso, devemos nos desapegar e nos distanciar de nossas neuroses e estar dispostos a rir delas. E devemos estar prontos para nos fazer de tolos também, o que provavelmente é a parte mais desafiadora de tudo isso. Mas se funciona, por que não tentar? Assim que o paciente deixa de lutar contra suas obsessões e, em vez disso, tenta ridicularizá-las, lidando com elas de maneira irônica, aplicando a intenção paradoxal, o círculo vicioso é cortado, o sintoma diminui e finalmente atrofia. No caso em que não há um vácuo existencial que provoque o sintoma, o paciente não apenas terá sucesso em ridicularizar seu medo, mas, finalmente, terá sucesso em ignorá-lo completamente. Então, lute contra o seu medo, e você ficará preso a ele. Deseje o que você teme, e o seu medo irá desaparecer.